Olá, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em cada coração, em cada lar neste momento. Nós vamos ver hoje sobre o Livro dos Espíritos, a introdução do Livro dos Espíritos, que no último dia 18 de abril completou 167 anos da sua edição, e importante nós lermos um trechinho aqui da introdução, que traz muitas informações importantes. Vamos ver então. Introdução ao Livro dos Espíritos. Com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto ou Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum, que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo-o e relendo-o constantemente. Sobre este livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo, o seu marco inicial. O espiritismo surgiu com ele e com ele se propagou. Com ele se impôs e consolidou no mundo. Antes deste livro não havia espiritismo, e nem mesmo esta palavra existia. Falava-se em espiritualismo e neo-espiritualismo, de maneira geral, vaga e nebulosa. Os fatos espíritas, que sempre existiram, eram interpretados das mais diversas maneiras, mas, depois que Allan Kardec o lançou à publicidade, contendo os princípios da doutrina espírita, uma nova luz brilhou nos horizontes mentais do mundo. Há uma sequência histórica que não podemos esquecer ao tomar este livro nas mãos. Quando o mundo se preparava para sair do caos das civilizações primitivas, apareceu Moisés como o condutor de um povo destinado a traçar as linhas de um novo mundo. E de suas mãos surgiu a Bíblia. Não foi Moisés quem a escreveu, mas foi ele o motivo central dessa primeira codificação do novo ciclo de revelações, o cristão. Mais tarde, quando a influência bíblica já havia modelado um povo, e quando este povo já se dispersava por todo o mundo gentil, espalhando a nova lei, apareceu Jesus, e das suas palavras, recolhidas pelos discípulos, surgiu o Evangelho. A Bíblia é a codificação da primeira revelação cristã, o código hebraico em que se fundiram os princípios sagrados e as grandes lendas religiosas dos povos antigos, a grande síntese dos esforços da antiguidade em direção ao Espírito. Não é de admirar que se apresente muitas vezes assustadora e contraditória para o homem moderno. O Evangelho é a codificação da segunda revelação cristã, a que brilha no centro da tríade dessas revelações, tendo na figura do Cristo o sol, que ilumina as duas outras, que lança a luz sobre o passado e o futuro, estabelecendo entre ambos a conexão necessária. Mas assim como na Bíblia já se anunciava o Evangelho, também neste aparecia a predição de um novo código, o do Espírito da Verdade, como se vê em João 14. E o novo código surgiu pelas mãos de Allan Kardec, sob a apresentação do Espírito da Verdade, no momento exato em que o mundo se preparava para entrar numa fase superior do seu desenvolvimento. Hegel, em suas lições de estética,
mostra-nos as criações monstruosas da arte oriental, figuras gigantescas de 2 cabeças e muitos braços e pernas e outras formas diversas, como a primeira tentativa do belo para dominar a matéria e conseguir exprimir-se através dela. A matéria grosseira resiste à força do ideal, desfigurando-o nas suas representações, mas acaba sendo dominada e então aparecem no mundo as formas equilibradas e harmoniosas da arte clássica. Atingido, porém, o máximo de equilíbrio possível, o belo mesmo rompe esse equilíbrio nas formas românticas e modernas da arte, procurando superar o seu instrumento material para melhor e mais livremente se exprimir. Essa grandiosa teoria hegeliana nos parece perfeitamente aplicável ao processo das revelações cristãs, das formas incongruentes e aterradoras da Bíblia. Passamos ao equilíbrio clássico do Evangelho e deste à libertação espiritual de O Livro dos Espíritos. Cada fase da evolução humana se encerra como uma síntese conceitual de todas as suas realizações. A Bíblia é a síntese da antiguidade, como o Evangelho é a síntese do mundo greco-romano-judaico, e o Livro dos Espíritos a do mundo moderno. Mas cada síntese não traz em si tão somente os resultados da evolução realizada, porque encerra também os germes do futuro. E na síntese evangélica temos de considerar, sobretudo, a presença do Messias como uma intervenção direta do alto para a reorientação do pensamento terreno. É graças a essa intervenção que os princípios evangélicos passam diretamente, sem necessidade de readaptações ou modificações em sua pureza primitiva, para as páginas deste livro, como as vigas mestras da edificação da nova era. E para concluir esse texto da introdução, Kardec nos diz que o Livro dos Espíritos não é, porém, apenas a pedra fundamental ou marco inicial da nova codificação, porque é o seu próprio delineamento, o seu núcleo central e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral da doutrina. Examinando-o em relação às demais obras de Kardec, que completam a codificação, verificamos que todas essas obras partem do seu conteúdo. Podemos definir as várias zonas do texto correspondente a cada uma delas, ou seja, todos os outros livros da codificação de Kardec partem do Livro dos Espíritos, cada um deles, de acordo com o seu conteúdo, eles são classificados e encontrados dentro do Livro dos Espíritos, partem do Livro dos Espíritos. A origem de cada um desses outros 4 livros, né, de Kardec, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, todos eles partem do Livro dos Espíritos. Importante, né, sabermos disso. E aí a gente vê a importância real dessa partida, desse início, marco inicial da doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, que inicialmente foram 501 questões e depois foi concluído, né, com algumas edições contendo 1019 questões e algumas outras com 1018. Mas vemos aí a ideia de hoje é darmos a importância real deste livro, que foi o marco inicial da doutrina espírita. O nosso agradecimento aos espíritos envolvidos, né? Temos sempre que lembrar e agradecer esses espíritos que se lutaram, que se dedicaram junto com Kardec, para que essa obra fosse realmente divulgada, fosse estabelecida no mundo como ela é hoje. Inicialmente, historicamente, sabemos que
houveram muitas dificuldades na época, Kardec passou por muitas dificuldades, muitos problemas para a edição desse livro, para poder codificá-lo, imprimi-lo e divulgá-lo, né? E editá-lo na época com muitas dificuldades financeiras, com muitas barreiras ali, até entre os amigos e na sociedade espírita, e com a igreja também, né? O combate da igreja, mas conseguiu superar todas essas dificuldades, e hoje nós temos a liberdade de estudá-lo e de divulgá-lo também. Então é o nosso papel hoje de fazer com que haja o entendimento maior possível, né, das pessoas, nosso principalmente, né, e transmitir aquilo pouco que nós sabemos, para que as outras pessoas também possam estudar, possam se dedicar a esse estudo importantíssimo do Espiritismo. Que Jesus nos abençoe a todos, possamos ter isso em mente e sempre agradecer a esses espíritos que nos deixaram e que pedem a nós apenas a boa vontade de estudá-lo, de divulgá-lo e de segui-lo, né? Para podermos entender e melhorar a nossa condição de evolução. Que Jesus nos abençoe a todos, fiquem todos em paz.